Olá, é um prazer estar com você mais um dia. Hoje, quero lembrar você que nós estamos participando ao longo de todo esse mês de março de uma jornada, de um caminho simples e especial, um caminho que nos aproxima de Jesus. A cada dia, vamos estar sempre pegando uma pequena fração da vida e obra de Jesus aqui na Terra e aplicá-la ao nosso dia a dia. Hoje, quero ler para você o texto que está em João, capítulo 10, verso 27. O texto diz assim, palavras de Jesus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aqui, Jesus está comparando o seu ministério, a sua vida, com o trabalho de um pastor de ovelhas. E ele fala claramente que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Como alguém que conhece muito bem quem está dirigindo, ao ouvir a voz de Jesus, o segue. No mundo em que vivemos, esse talvez seja o grande segredo do sucesso, mas muitas pessoas se afastaram desse caminho. Muitas vezes, eu e talvez você tenhamos nos colocado nessa condição. Deus nos chama a ouvirmos a voz de Jesus, mas em alguns pensamentos nós nos colocamos tentando entender mais do pecado do que da solução para o pecado. Às vezes, nos concentramos no pecado e não em Cristo, que é a salvação para o pecado. Sabe, é como se o alcoólatra tentasse entender o vinho, compreender e estudá-lo profundamente, para daí buscar uma maneira de superar o seu vício. Isto certamente não estaria certo. Se você pegar um alcoólatra, colocar uma garrafa de vinho ou de outra bebida à sua frente e ele ficar por um longo tempo observando, possivelmente esse tempo não vai ser tão longo até que ele abra a garrafa e comece a beber. O sentido não é compreender o pecado, é compreender a solução que Cristo oferece. Muito mais do que olhar para o problema, nós temos que olhar para Cristo, porque Ele é a solução. Sabe, se você fica olhando para o seu pecado, tentando encontrar a Jesus, possivelmente você vai acabar não o encontrando e talvez se perca. Nosso segredo de vitória está em olhar para Jesus e, através dele, acharmos a solução para os nossos problemas. Assim como a ovelha fiel ouve a voz do seu pastor e o segue, você e eu somos convidados a ouvirmos a voz de Cristo, olhar para ele e nele encontrarmos a solução para os nossos problemas. Que Deus te acompanhe também nesse dia.